Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre extinção das associações privadas, artigo 61 do Código Civil. Assim como toda pessoa jurídica, a associação também pode ser extinta, pode ser dissolvida. A diferença é que, nesse caso, o patrimônio da associação não pode ser dividido entre os associados. Devemos lembrar que uma das coisas mais importantes da associação é a sua finalidade. E em razão, inclusive, dela não ter finalidade lucrativa, é que ela recebe muito incentivo, doações, por exemplo, de empresas privadas, muitas vezes até do município. E ela aumenta o seu patrimônio em razão dessas doações. Mas quem doa para a associação, doa para a finalidade dessa associação. Por exemplo, digamos que na sua cidade tem uma doação, uma associação de apoio aos autistas. E muitas pessoas doam para essa associação. O município, empresas privadas, e tem um incremento nesse patrimônio da associação. Adquirir veículos, construir uma sede. Não seria justo, depois da extinção dessa associação, dividir o patrimônio entre os associados, porque as contribuições foram em razão da finalidade dessa associação, que seria o apoio aos autistas. Então, se o patrimônio da associação não pode ser dividido entre os associados, o que acontece com o patrimônio da associação no caso da sua extinção? O artigo 61 traz três possibilidades. A primeira de todas, caso o associado ele tenha uma cota ou fração dessa associação, ele tem direito a ser restituído. Então vamos usar um exemplo. Um clube, eu tenho um título desse clube, esse título meu vale 10 mil reais. Então, no caso da extinção desse clube, dessa associação, eu tenho direito a receber os meus 10 mil reais. Essa é a primeira coisa de todas, de restituir aos associados a sua fração, a sua cota. Segunda coisa, nós vamos pegar o restante desse patrimônio da associação e vamos dirigir esse patrimônio, vamos destinar esse patrimônio a uma associação que esteja prevista no estatuto. O próprio estatuto da associação já previu, olha, no caso da extinção dessa associação, seu patrimônio deverá ser destinado a outra associação, e já diz qual é essa associação. Terceira possibilidade, não está previsto no estatuto o que deve ocorrer ou onde deve ser empregado, destinado esse patrimônio da associação no caso da sua extinção. Nesse caso, vai ser realizada uma Assembleia Geral no qual os associados poderão decidir que destinarão esse patrimônio para outra instituição, para outra associação de finalidade semelhante. Pode ser municipal, pode ser estadual ou pode ser federal. Por exemplo, no caso da extinção da APAI do seu município, ela pode destinar esse patrimônio para a APAI de nível nacional. Vamos ver então a redação do artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do patrimônio líquido, depois de deduzida, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designadas no estatuto ou, omisso este, por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. O parágrafo 1º do artigo 61 permite, por cláusula no estatuto, já previsto no estatuto, ou então pela deliberação dos associados, que o associado seja restituído de alguma contribuição que ele haja feito ao patrimônio da associação. Mas isso tem que estar previsto no estatuto ou então tem que ser deliberado pelos associados. Consta do parágrafo 1º do artigo 61. Por cláusula no estatuto ou no seu silêncio por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação remanescente referida neste artigo, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. O artigo 61 diz que o remanescente da associação que foi extinta será destinado a outra associação já prevista no estatuto, ou então, se não estiver previsto no estatuto, será destinado a outra associação de finalidades idênticas ou semelhantes pela deliberação dos associados.
Mas veja bem, o parágrafo 2º do artigo 61 diz que se não houver no município, no estado ou no Distrito Federal uma outra associação de finalidade idêntica ou semelhante, esse remanescente do patrimônio da associação extinta será então devolvido à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio será destinado a uma outra associação já designada no Estatuto. No silêncio do Estatuto, o remanescente do patrimônio da associação extinta será designado a outra associação de finalidades idênticas ou semelhantes, que seja uma instituição municipal, estadual ou federal. Digamos que não tenha no município ou no estado ou no Distrito Federal uma outra associação de finalidade idêntica ou semelhante. Nesse caso, o remanescente do patrimônio será devolvido à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Se você gostou dessa aula, inscreva-se já em nosso canal e compartilhe nossos vídeos com seus amigos.